Vamos ver então mais uma parte. A igreja como noiva de Cristo. Vamos dividir essa parte em duas. Então essa é a primeira parte, a igreja como noiva de Cristo. Nossa lição traz alguns pontos referentes a essa relação entre igreja como noiva de Cristo. Lembre-se, esposos, vocês também fazem parte da igreja e, portanto, vocês também são noiva de Cristo. Claro que Paulo baseou tudo isso nos costumes, na cultura daquela época, época em que ele vivia e da região onde ele vivia. Mas vamos ler Efésios 5, 25 a 27. Diz assim: Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha, em relação à igreja, Cristo é o noivo, a igreja, a noiva. Então vamos ver alguns pontos em relação a um ao outro, em que aparece aqui nesse nosso guia de estudo e em Efésios capítulo 5. Primeiro, Cristo ama a igreja como noiva. Está lá em Efésios 5, verso 25. Ele ama a sua noiva, a igreja. Segundo, ele entregou a si próprio como dote de casamento. Cristo pagou o preço máximo pela igreja como sua noiva, visto que se entregou por ela. Em Efésios capítulo 5, verso 25. Veja, ele se entregou por ela. E terceiro, ele lava a sua noiva, ele purifica a sua noiva, né? Paulo imaginou o divino noivo preparando sua noiva para o casamento. É ele quem a santifica e a purifica por meio da lavagem da água, que é provavelmente uma referência ao batismo, né? Depois o item 4. Comunica a palavra da promessa. Em Efésios 5, 26. O antigo noivado era diferente dos noivados atuais. Tinha uma série de rituais que existiam no passado e hoje não existem mais, mas tinham um acordo ali entre as famílias, né? Por exemplo, seria definido o dote, um valor que o noivo ia entregar para a noiva, né? Ou para a família do noivo. Havia também o dote da noiva, os bens da família que ela ia trazer para dentro do casamento, né? E o quinto ponto, prepara e enfeita a noiva. Em Efésios 5, 27. Então Cristo não só lava a noiva, ele também a prepara, ele adorna, ele a veste. Veste com as vestes de justiça para ir às bodas do Cordeiro. É uma comparação, uma analogia do casamento com Cristo, a sua vinda, o seu reino, os seus planos, né? E nós vamos continuar estudando esse assunto agora em A Igreja como Noiva de Cristo, numa segunda parte. Vamos ver o que mais podemos aprender sobre esse assunto da igreja como noiva de Cristo. Porque no verso 27 diz assim: e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então aqui nós temos o item número 6. Nós começamos na outra parte do dia anterior, falando em vários tópicos, e o sexto tópico está aqui nessa parte. Diz assim, que Cristo é o noivo que apresenta a noiva, né? Apresenta a noiva a ele mesmo, mas é uma analogia. Antigamente a noiva era apresentada pelo padrinho, ou pelos padrinhos, ou pelo pai, mas nunca pelo noivo. Porém, Paulo aqui imagina Jesus apresentando a igreja como sua noiva, o próprio Jesus. E a lição, obviamente, comenta um pouco aqui nessa parte, a igreja como noiva de Cristo, na parte 2, como é que eram os casamentos antigos. A lição diz assim que o casamento começava com um desfile noturno. O noivo e seu cortejo se reuniam lá na casa do noivo, que ia ser o novo lar do casal, quando eles estiverem casados. E aí, com uma cerimônia muito grande, eles começavam um desfile. Era iluminado por tochas, né? Acompanhada de música alegre, aquela música abençoada, que pum, 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 marchando, né?
muita alegria, muito regozijo, e a multidão ia se movimentando em direção à casa do pai da noiva, né? Aquele caminho. Lá se reuniam com a noiva, e encontrando o desfile da noiva, no caminho, quer dizer, juntavam os dois, a procissão conduzia o casal agora à sua nova casa, onde os convidados se reuniam, e durante uma semana havia uma festa, que era a cerimônia de casamento, quando a noiva seria apresentada ao noivo. Gente, eu não podia deixar de pensar na volta de Jesus. O noivo vem em direção à casa da noiva, a igreja, a terra. E agora os anjos formam um cortejo, porque a Bíblia diz que Jesus vai estar nos ares. Ele vai esperar a sua igreja nos ares. Aí os anjos vêm e buscam as pessoas, a igreja, para levar a Jesus no ar. E agora começa um cortejo indo para o céu. E esse povo vai indo para o céu, e o livro do Apocalipse diz que houve silêncio do céu por quanto tempo? Ou seja, 7 dias. Quanto tempo levava isso aqui, a festa? Uma semana. E aí no final desses 7 dias, que eu imagino a igreja junto com o noivo Jesus, a noiva com o noivo Jesus subindo para o céu, uma semana, passeando pelo universo, rumo à casa do Pai, a nova Jerusalém, a nova morada da igreja. A analogia é impressionante, né? E a Bíblia traz essa analogia. E a gente acredita que isso vai acontecer. Paulo mostra esse retorno de Cristo como uma futura cerimônia de casamento. E esse noivado já está longo, está durando já 6.000 anos. De acordo com a cronologia da Bíblia, obviamente. E em breve vai iniciar o milênio celestial. Um milênio, um sábado de descanso, nessa semana milenial de 7.000 anos. Né? Então, a gente, por analogia, a gente pode falar que essa grande semana cósmica de 6.000 anos, e o 7º milênio é o milênio em que a igreja vai estar na casa do Pai. E depois vão estabelecer-se definitivamente numa nova terra. Eu espero estar nesse casamento, né? Como noiva, parte da igreja de Cristo. E você? Já tomou a sua decisão? Já aceitou o dote, o preço pago por Jesus Cristo, o noivo?